Eles tinham frases para mim que eu nunca tinha ouvido, dos meus jogadores dizer que me amavam. Eu nunca tive nenhum jogador que me dissesse que me amava. Nunca tive jogadores que me dissessem: mister, se preocupassem comigo, onde é que tu vais jantar? Vai àquele restaurante assim. Que jogadores que tudo isto penso que foi uma sintonia muito forte que fez aquele Flamengo, talvez a equipa mais forte que eu trabalhei. O Flamengo, eu como treinador, foi o auge da minha carreira, em todos os aspectos, não só pelos títulos que... É bonito de ouvir falar isso. Que o Flamengo ganhou, apesar de eu ser um treinador que treinei uma das maiores equipas, a maior equipa de Portugal e uma das maiores equipas da Europa, que é o Benfica. Sou o treinador mais titulado, com 10 títulos no Benfica, nunca ninguém ganhou tantos títulos, mas a minha passagem no Flamengo, para mim, é histórico, não é? Não só nos títulos que ganhámos e na relação que eu tive com os jogadores. Eu nunca tive uma equipa que nós estivéssemos tão ligados e que eu senti que eles gostavam tanto de mim. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma perda que o Flamengo teve de um funcionário pro Palmeiras, e isso expõe o que vem acontecendo recorrentemente com o time do Flamengo, com a instituição, por não valorizar funcionários que trabalham nos bastidores. Em relação a fair play financeiro, o Flamengo sim se enquadra no fair play financeiro devido ao gasto com o futebol e diante também da sua receita. Em relação ao Flamengo versus Botafogo, a gente vai falar tudo sobre essa partida, escalação, onde assistir esse jogo. Jorge Jesus rasgou o peito e falou que o auge da carreira dele foi aqui no time do Flamengo, e a CBF vai exigir punição de perda de pontos para a Conmebol. Tomara que ela escute a CBF. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like, que é muito importante para a galera da Flageral. Baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, agora eu vou falar de uma situação que me incomoda bastante, que é a perda de profissionais para outros clubes, profissionais que não são tão bem remunerados aqui no time do Flamengo. Flamengo perdeu o Fábio Matias para o Bragantino, e isso com certeza por causa de não valorização, de baixo salário, ok? Em relação ao coordenador sócio educacional da base vitoriosa, o nome dele é Fernando Trucci. Acabamos de perder ele para o Palmeiras. Saiu um estudo há pouco tempo atrás, dando conta de que o Flamengo, dos clubes da Série A e Série B, é o que menos paga para esse tipo de profissional. Pessoas ali que trabalham no departamento médico, pessoas que trabalham ali na base, né, coordenador e etc. É o clube que menos paga. Como é que pode o Flamengo, com uma folha de quase 25 milhões de reais mensal, não dar valor a esses funcionários? Vocês lembram que em 2019 a gente perdeu preparador físico, analista de desempenho, perdemos um monte de profissional, pessoal do departamento médico, para outros clubes no Japão, perdemos para o Botafogo, perdemos funcionários aí para o Palmeiras, dessa vez perdendo para o Palmeiras novamente, ele vai desempenhar a mesma função na base de lá. É uma burrice isso, cara. O Flamengo deveria valorizar esses atletas e não perdê-los. O Flamengo cria atletas, cria funcionários ali, consegue desenvolver, profissionalizar funcionários que são importantes em outras áreas, né, na parte ali dos bastidores que a gente não vê, e a gente fica perdendo esses atletas porque a gente não valoriza. Aí é muita burrice, é complicado, né? A diretoria do Flamengo tem que ficar atenta a isso. Porque a gente perde ótimos profissionais, onde é que a gente vai arranjar esse tipo de profissional em outro lugar? Difícil, né? Então, mais uma vez a gente perde um profissional, um bom profissional, para outro clube brasileiro que vai pagar um salário melhor. Por favor, o Flamengo tem que acordar com isso, porque não adianta ter um time repleto de estrelas e nos bastidores a gente não ter profissionais à altura. E nação rubro-negra, Flamengo versus Botafogo, jogão de bola, ingressos totalmente vendidos, e essa partida, antes de eu falar sobre escalação, sobre qualquer outra coisa, vocês vão acompanhar exclusivamente pelo canal Premier, ok? Canal 721, 722 da NET, um desses aí vai estar passando a partida do Flamengo, que, conforme já falei, ingressos esgotados de mais um show da nação rubro-negra. Partida essa que seria no Engenhão, seria com inversão de mando de campo, mas o técnico do Botafogo não quis isso. Aí o Flamengo teve que optar para ir
para Brasília jogar essa partida. Partida essa que tem dois clubes aí numa situação complicada na tabela, né? Flamengo está em 13º, Botafogo está em 14º, os dois com 5 pontos em 4 jogos. Não dá para o Flamengo, gastando a folha salarial que gasta, estar nessa colocação. Espero que o Paulo Souza consiga ajustar o time do Flamengo também no Campeonato Brasileiro. Essa partida vai ser jogada às 11 horas da manhã e o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação. Uma surpresa nos relacionados foi o Pablo, né? Pablo, que saiu machucado na última partida, teve sim o seu nome incluso nessa lista e o Flamengo deve ir a campo com, no gol, Hugo. Na zaga do Flamengo, Davi Luiz junto com Pablo e Felipe Luiz. Na parte de volante, João Gomes junto com o Ilharão, aberto pela direita o Isla, aberto pela esquerda o Bruno Henrique, aí mais para frente o Everton Ribeiro junto com a Arrascaeta e o Gabigol. É uma partida que dá para o Flamengo vencer. Eu falei da colocação lá da tabela, porque o time do Flamengo ele tem um gasto alto, sendo que o Flamengo já está entrosado, não era para estar nessa situação. O time do Botafogo tudo bem, está montando agora, o John Textor está contratando bons jogadores, está gastando dinheiro forte no futebol, só que eles precisam de um tempo para se adaptarem, para ganhar aquele entrosamento. O Flamengo já está entrosado, não era para estar nessa colocação no Campeonato Brasileiro, não. Para mim, o palpite dessa partida é 1-0 o time do Flamengo. Queria muito saber o palpite de vocês. Por favor, coloquem aqui nos comentários. Boa sorte aos jogadores. Lembrando que o Botafogo, eu não acredito que vai partir para cima do Flamengo. Vai ser mais um jogo que a gente vai ter que enfrentar uma trincheira de jogadores na zaga adversária. Para isso, Isla e Bruno Henrique cheguem mais na linha de fundo. Bruno Henrique é rei em fazer isso, né? Ele chega na linha de fundo, dá bom cruzamento quando ele não corta e vai para dentro do gol. O Isla precisa também dessa situação para poder municiar ali o ataque do Flamengo, a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o próprio Bruno Henrique também. O Isla tem que chegar na linha de fundo porque a gente vai enfrentar realmente aquela trincheira e teremos que ter paciência. E ver se a gente chuta um pouquinho mais de fora da área também, que a gente está precisando. E na ação rubro-negra, a CBF exigiu, em relação aí àqueles atos dos torcedores chamarem os brasileiros de macaco, ela exigiu que a Conmebol comece a punir com perda de pontos os times que as suas torcidas praticam esse ato totalmente complicado ali, totalmente triste e deplorável. A CBF, ela quer punição de pontos, foi o que eu falei. Se não punir com portões fechados, com perda de mando de campo, não adianta que esses atos vão continuar, tá? Agora, quando existir essa punição com perda de mando, com perda de pontos, aí o time vai sofrer mais na pele. Com certeza os torcedores vão pensar 2 vezes antes de proferir para nós brasileiros palavras que ofendem e muito a nossa dignidade. Em relação a essa situação, hoje em dia a Conmebol apenas aplica multas, né? 5 mil dólares, 10 mil dólares, pelo amor de Deus, cara. Que peguem a torcida do Tadjeres como exemplo, tá? Que é assim que se recebe, não inimigos, mas adversários, porque no futebol não temos inimigos, temos apenas adversários que a gente gosta de tirar uma chacota, e quando o Flamengo vai mal também tiram chacota dos torcedores do Flamengo. O bom do futebol, a graça do futebol é essa, é a zoeira, por isso que é tão legal o Campeonato Estadual, que os times jogam com times próximos, né, times da região, e os torcedores podem um caçoar do outro, que é muito saudável, mas sempre com respeito e sem violência. E o JJ, o bom velhinho, ele que não vai vir para o time do Flamengo, mas ele deu uma entrevista, rasgou elogios e admitiu que o auge da carreira dele foi estar no time do Flamengo. Ele explicou lá que nunca ele foi amado por jogadores, os jogadores amavam, falavam, mister, eu te amo. E isso aí mexeu muito com o coração do velhinho. A gente sabe as situações que ele passou aqui no Rio de Janeiro, e isso ajudou ele a ir embora, além da pandemia, e deixou marcado, né, o coração dos torcedores, como o coração do Jorge Jesus também ficou marcado pelos torcedores, pelos títulos, né, que são muito importantes, pelos jogadores, por toda a atmosfera que envolveu a vinda do Jorge Jesus. Pô, eu lembro que quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu fui lá na Presidente Vargas, era um mar de gente que, pô, não consigo nem lembrar, irmão, que dia foi aquele. E o Jorge Jesus nos braços da nação. Acredito que aquele ali foi um dos maiores momentos na vida do técnico Jorge Jesus, que sim, é um desejo de todos os torcedores ver o Jorge Jesus novamente no time do Flamengo. Não sei se isso vai acontecer, não sei se o Jorge Jesus vai botar ali tudo que ele fez
pelo Flamengo em jogo, a sua idolatria, e também não sei se ele vai ter idade suficiente para poder continuar no futebol à frente de algum time, porque ele já está com quase 70 anos. Espero em Deus que sim, ele consiga e um dia ele volte para o time do Flamengo, pelo menos para a gente tirar essa dúvida, né? Se vai dar certo ou não. Mas o que eu desejo realmente hoje em dia é que o técnico Paulo Sousa vá bem, é que o técnico Paulo Sousa dê certo e que a gente seja muito feliz aí com esse técnico. Agora, sempre existe um risco de não dar certo. Espero que não aconteça com o Paulo Sousa, porque sempre quando não dá certo, quem sofre é o torcedor rubro-negro. Então, vamos aguardar, vamos ver o que acontece no futuro, mas o bom velhinho lá, o Jorge Jesus, ele não tem como não admitir, né, cara, a idolatria que ele teve, tudo que ele passou aqui no time do Flamengo e tudo que a gente passou também com ele à frente do rubro-negro. E nação rubro-negra, falando sobre finanças, o Flamengo se enquadra numa situação de fair play financeiro. A gente sabe que década de 90, anos 2000, aí a gente sofreu muito na parte financeira, mas hoje em dia a gente consegue ter uma arrecadação muito boa e também não gastar tanto com futebol, se enquadrando nesse fair play financeiro que dá conta do clube apenas gastar 70% do valor arrecadado com o futebol. E o Flamengo, como gasta em torno de 700 mil reais por ano com futebol, e ele arrecada em torno de 1 bilhão, ano passado ele arrecadou 1 bilhão e 100, o Flamengo se enquadra nesse fair play financeiro, que sim, um dia pode ser usado aqui no Brasil, isso aí já é muito usado em outros países, e é uma situação interessante. O Flamengo conseguiu ano passado quase 200 milhões de reais de superávit. Superávit é o dinheiro que sobra. O Flamengo reduziu sua dívida, o Flamengo está bem financeiramente, precisa voltar a ganhar títulos dentro de campo. Isso é muito importante, lógico, o futebol é feito de vitórias, é feito de conquistas, mas na parte financeira o Flamengo vem conseguindo arrecadar muito bem e também não gastar a quantidade grande de dinheiro, gastar um valor assim acima do que recebe, e além disso ele está bem abaixo aí nos padrões de fair play financeiro. O Flamengo atualmente está gastando 64% do que arrecada com o futebol. E conforme eu falei para vocês, o fair play financeiro é de 70%. Então que continuemos assim, mas com títulos, né? Espero que os títulos voltem para esse ano. Porque a gente já sofreu muito, né, na década de 90 com o problema financeiro, nos anos 2000. Aí a gente se enquadrou ali em relação a títulos e também a parte financeira de 2015 para cá. E infelizmente ano passado a gente não venceu nenhum título importante, não ganhamos nada importante. Espero que esse ano a gente vença, porque não adianta a gente ter a parte financeira boa, mas futebol é feito de títulos. E a torcida vai comemorar o quê? Superávit. É importante, mas não é uma coisa assim que mexe tanto com os torcedores. Mas sim, é de fundamental importância para a saúde financeira do clube. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!